Olá a todos, meu nome é Naira Duarte de Moraes, sou educadora da Casa Fiji de Cultura. Bem-vindos ao terceiro episódio do minicurso de Introdução à Aquarela. Hoje temos com a gente o Hélio Vieira, que é o nosso intérprete de Libras. Espero que vocês tenham gostado dos 2 primeiros episódios, tudo bem? E a gente vai trabalhar nesse episódio de hoje, um pouquinho, a gente vai ver bem brevemente, um pouquinho do que a gente fez no primeiro episódio, e a gente vai para 2 momentos em que a gente vai trabalhar 2 áreas diferentes, que são as grandes áreas da pintura da aquarela, como a gente trabalha elas e como que a gente constrói. E o segundo, que está dividido, é um segundo momento que é dividido em 2.1 e 2.2, que é uma grade de cores e um degradê de cores, ok? Então a gente vai ver agora um videozinho bem rápido do que a gente preparou, do que a gente fez na segunda aula, na segunda aula. Então aí vocês podem ver que são os resultados justamente da gente trabalhar a aquarela com 3 cores, 2 cores, uma cor, em meio com mais água, menos água e com o mínimo de água possível. Então, ó, esse videozinho é só para a gente poder perceber que como são os resultados, como que ele fica bem sequinho, né? A cor fica bem mate. E da importância da gente fazer o quê? As nossas anotações em todos os nossos materiais, tudo bem? Então, a gente vai começar agora com as grandes áreas, tudo bem? O nosso próximo vídeo vai mostrar justamente como que a gente constrói essas grandes áreas. Então, a gente vai pensar um papel, tamanho... em geral, a gente trabalha com papéis de tamanho A5, esqueci de falar isso com vocês. A5 ou A6. Então, A5 é esse papel aqui, maior, né? E o A6, que é justamente o quê? Metade dele, né? Metade, né? Metade. Aí vocês podem ver nesse vídeo que eu molhei, tá vendo, o papel inteiro. Eu dei essa levantadinha com a prancheta justamente para vocês verem. E eu fiz muitas camadas para poder trabalhar com essa cor. Então, o que eu fiz? Molhei meu papel inteiro, peguei a minha tinta, diluí a minha tinta no godê, vim com o pincel, que é o pincel justamente, vocês estão vendo aí que eu estou usando o pincel, é esse pincel chato aqui, ó, de cerda macia. Vim com ele umedecido e peguei o pigmento já diluído e passei uma primeira camada. Passei uma camada bem uniforme, mas, gente, e a ideia é que a gente sempre trabalhe com a aquarela da seguinte maneira. A gente vai sempre trabalhar com o nosso pincel de um lado para o outro, sem sujar e esfregar, tá? Não esfregue, porque senão a gente acaba com a textura, com a fibra do material. Então, a gente vai correr com o nosso pincel de um lado ao outro, espalhando uniformemente a nossa tinta. Então, fiz uma cor. Eu, em geral, começo com ela bem clarinha e depois é que eu vou escurecendo. Por quê? A aquarela se constrói em camadas, e são camadas e camadas e mais camadas e mais camadas. Não são? Então, eu não consigo depois clarear aquilo que eu escureci. Em todas as outras pinturas, em geral, a gente consegue clarear, a gente coloca branco. Mas na aquarela, se a gente colocar branco, o resultado vai ficar estranho. Vai ficar muito estranho. Então, a gente compõe sempre em camadas. Do mais claro para o mais escuro. Tudo bem? E aí, se eu quero uma aquarela um pouco mais uniforme, um fundo mais uniforme, eu vou trabalhar todo ele de uma cor só e sempre com pinceladas de cima do papel abaixo, bem uniforme, sempre a mesma cor. Agora, se eu quero uma parte superior mais escura ou uma parte inferior mais clara, eu vou carregar mais de tinta numa parte e menos de tinta na outra. Tudo bem? Essa aquarela que vocês estão vendo eu construir aí, eu fiz para fazer um fundo, mas que eu ainda não decidi exatamente qual que vai ser o projeto depois disso. Então, eu carreguei muito na parte de cima, deixei, tá vendo? Vocês podem ter reparado que eu deixei essa parte superior, inclusive com manchas. Então, dá para você ver direitinho onde que estão as manchas da minha aquarela e onde que ela tá bem mais clarinha que na parte inferior, na parte de baixo. Porque eu queria que realmente tivesse essa diferença entre essa linha do horizonte, né? A linha do horizonte está bem marcada quase no meio, e aí eu tenho mais claro e mais escuro. E aí, onde eu quero que seja mais escuro, eu vou dando mais camadas. O resultado, quando ela seca, é isso daqui, ó, gente. Dá para vocês verem direitinho, não dá? Ó, aqui bem mais escuro. Dá até para ver, ó, onde eu deixei, tá vendo? Mais escuro. A linha direitinho divisória. Aqui um pouco mais claro, e tem uma linha de divisória. E aqui, ó, bem mais clarinho mesmo.
Então, eu queria fazer um céu. Eu queria que esse céu tivesse mais camadas. Aqui dá para ver, eu ao vivo e a cores, consigo ver mais camadas aqui de diferença entre uma cor e outra. E aí, a gente consegue fazer isso de diversas maneiras, com diversas cores diferentes. E eu preciso que vocês vejam isso e que entendam como que isso acontece. Para a gente poder justamente fazer um fundo. Nesse papel que eu vou mostrar para vocês agora, eu fiz justamente... Ela está um pouco mais uniforme porque eu pensei num pôr do sol no fim de tarde. Ou no amanhecer, talvez, eu não sei ainda. Então, ele tem um tomzinho um pouco mais de laranja. E aí, a gente vê direitinho. E nesse caso aqui, ó, o que eu fiz foi diferente. Eu peguei a nossa prancheta e eu coloquei ela de uma maneira com uma inclinação diferente. Eu peguei a prancheta, eu fixei o papel aqui, ó, nas costas, ó. Prancheta, lado da frente. Eu fixei o papel aqui atrás. E aí, eu deixei a prancheta assim, ó. E aí, como ela tá na mesa aqui, ó, ela cria essa inclinaçãozinha aqui, ó, por causa desse fecho. E aí, essa parte aqui mais escura da aquarela ficou na parte de baixo e essa cor a água foi sendo depositada na parte de baixo, criando esse vão. Então, a cor fica mais intensa aqui, menos intensa aqui, ele fica bem mais uniforme. Então, quando eu falo que a gente pode, inclusive, usar isso daqui para pensar dessa maneira, é por causa disso, porque os efeitos, eles se tornam bem diferentes. Tudo bem? Bem diferentes mesmo. E a gente precisa pensar justamente nisso para a gente poder pensar, às vezes, o fundo de alguma paisagem, ou fazer alguma aquarela marinha, ou fazer, por exemplo, recortes de nebulosas e coisas do universo, por exemplo, planetas, coisas afins, então a gente consegue fazer isso. Eu fiz, por exemplo, essa aquarelinha aqui, ó, essa mini aquarela, desse jeito. Não dá para ver esse fundo daqui, ó, na verdade, das nuvens, não é exatamente branco, é um azul bem clarinho, bem clarinho. Então, a primeira camada que eu fiz, as primeiras camadas, foi no papel inteiro. E depois eu vim colocando água onde eu queria e justamente vindo com a cor. E como eu fui inserindo cores mais escuras, aqui o contraste fica bem bacana entre o branco e o azul. Apesar de que esse aqui não é branco, ele é um azul muito clarinho. Eu fiz 2 camadas de um azul muito clarinho aqui. Então, gente, esses grandes sapatos servem para isso, para a gente trabalhar esses fundos, para depois a gente ir compondo de camadas e trabalhar a aquarela. Nesse caso, essa daqui, por exemplo, depois eu vim com um cinzazinho bem esfumaçado e passei aqui embaixo, para poder criar essa diferença de cor. E aí, quando eu tenho muita água, eu perco o controle desse processo, mas quando eu tenho pouca água, ele fica melhor. Mas se eu não tiver esse fundo que é trabalhado antes, eu não consigo trabalhar isso depois. E esse fundo ele tem que ser um pouco mais claro para eu poder inserindo cores mais escuras, porque depois eu não consigo clarear. E se eu for trabalhar depois com branco em cima, o tom da aquarela ela muda, ela fica mais estranha, sabe? Então é importante que a gente pense que a gente tem que trabalhar o quê? Sempre o fundo do papel para fazer as coisas que são ó, mais claras. E depois a gente vai inserindo aos pouquinhos cores mais escuras para chegar no tom daquilo que a gente quer, ok? Mesma coisa eu fiz com os outros. Então, é a parte básica, justamente, da aquarela. Dito isso, a gente vai trabalhar agora com uma coisa um pouquinho diferente, que é o que eu chamo de grade e o que eu chamo de, justamente, degradê. Então, vamos pensar. Aquarela a gente usa, em geral, a tinta bem diluída, bastante transparente. Né? Ela é característica pelas transparências e pela construção em camadas transparentes de cor. Eu só quero trabalhar com uma cor azul, eu insiro ali uma camada azul. Mas se eu quero mudar aquela cor para um pouco mais escuro, mas que não é exatamente azul, mas que tem um pouquinho de um lilás, um violeta, um magenta, eu vou entrar com uma camada, perdão, que seja bem fininha, bem clarinha, dessa segunda cor. E eu vou criar uma terceira no meu papel. A gente vai ver um pouquinho disso agora. A gente vai ver um vídeo em que a gente vai ver justamente como a gente cria essas cores e como que a gente vai sobrepondo essas camadas. A gente chama de grade. Tudo bem? Então, é a composição por grade. A gente vai justamente escolher as nossas tintas. E a gente, em geral, a gente anota todas elas, tá, gente? Sempre anotem, lembre-se disso. Lá da primeira aula, anotem, anotem, anotem. Façam anotações e façam muitos testes. Então, eu pego direitinho, anoto todas as cores. Vou pensar em construir elas. Na vertical, linhas verticais e linhas que cruzem na horizontal. Então, peguei, basicamente, algumas cores. 4 cores aí, que vocês estão vendo aí no vídeo. Para fazer a parte, justamente, a parte que vai ficar vertical, vai descer. E de outras cores diferentes
que vão ser na horizontal, que vão ser construídas de fora a fora. E aí, o que a gente faz? A gente escolhe essas cores, coloca no godê, dilui, e aí eu vou falar o seguinte: a quantidade de diluição interfere na cor que a gente vai criar. Então, se eu tenho muita diluição, é uma cor transparente bem mais clarinha que vai interferir na outra. Se eu tenho pouca diluição, é uma cor mais intensa que vai interferir na outra. Então, aqui eu tenho, com menos diluição, eu tenho uma cor mais intensa, mais forte. Com mais diluição, eu tenho uma cor mais transparente. Tudo bem? E aí, cada uma delas a gente usa para coisas diferentes, não é mesmo? Pensando sempre, gente, no seguinte: se eu quero fazer um detalhe, por exemplo, igual eu estava falando lá em uma das 2 últimas aulas, a asa de uma borboleta, e eu quero trabalhar uma cor mais intensa nessa asa da borboleta, eu vou deixar para fazer isso por último. Por quê? Eu vou primeiro compor essa asa de borboleta de várias camadas, as cores que eu quero mais transparente. E essas cores que são mais fortes, com mais pigmento, eu vou deixar por último. Por quê? Porque depois, se eu vier com essa cor mais intensa, colocar ela, e depois colocar quiser alguma claridade, um pouco mais de água em alguma outra área, eu vou começar a levar a cor intensa da área que foi programado para áreas que eu não queria. Essa cor mais intensa, eu queria cores mais claras. Então, deixem para carregar mais de tinta nas últimas coisas, ok? E essa grade serve justamente para isso. Agora, nessa segunda parte do vídeo, vocês estão vendo justamente o degradê. Então, a gente não vai colocar branco para clarear na aquarela, a gente vai colocar água para clarear na aquarela. Então, o primeiro quadradinho aí do violeta, eu tenho muita tinta e pouca água. E eu fui clareando, colocando cada vez mais, ó, vocês estão vendo com o conta-gotas? Mais água, mais água, mais água, mais água, mais água, mais água e mais água, até ela ficar bem clarinha. E os resultados vão mostrando pra gente as possibilidades. Na hora que seca, gente, é a parte mais curiosa. Como que antes ficava bem claro, brilhante, bonito, e como que vai ficando justamente o contrário. Vai ficando mais fosco, vai ficando bem clarinho. Então, às vezes, aquilo que era um amarelo muito intenso, quando você tinha acabado de pintar, vai virar um amarelo, assim, um cremezinho, uma coisa muito sutil, muito delicada, muito suave. Então, é importante a gente fazer esse tipo de exercício para a gente entender como que a gente vai compor, inclusive, essas camadas que a gente pensou lá no começo desse episódio de hoje. E aí, não se esqueçam, anotem. Aí eu estou anotando do lado esquerdo, quantidade de água, justamente, mais água e mais pigmento, menos água e mais pigmento. E do lado justamente oposto, menos pigmento, muito mais quantidade de água. E aí é bom vocês irem anotando nos quadradinhos a quantidade de cada um deles. O resultado que fica, gente, tanto da grade quanto dos outros, é esse daqui, ó. Eu tenho, ó, os nomezinhos anotados, as cores nas laterais, tá vendo? Aqui também. E como que vai criando, ó, outras cores. Cada um desses daqui é uma cor diferente, é uma tonalidade diferente de azul que cai mais para amarelo, mais para magenta, mais para laranja. Cada cor desse cruzamento aqui, ó, é uma cor diferente. É uma possibilidade diferente que a gente tem. E aí, não satisfeito de fazer uma, eu fiz várias. Porque aí eu consigo testar toda a minha gama de cores que eu tenho. Se eu, por exemplo, no meu conjuntinho, igual eu tenho aqui, ó, eu tenho basicamente 12 cores. Ó. Então, eu tenho 12 possibilidades diferentes. Se eu for misturar entre elas, elas vão virar ainda 12 possibilidades diferentes que viram infinitas, dependendo da quantidade de água que eu coloco, assim como dependendo da combinação que eu faço entre elas para poder testar, justamente. Então, a importância de se testar é justamente para a gente ter conhecimento e como que, para a gente poder perceber qual que é o resultado, inclusive depois de ser, como é que é o resultado final. E para vocês verem como é que eu sou maníaca, gente, esse daqui é um lado do papel, que tá aqui, ó, essa diluição. Esse daqui é o outro, em que eu já fiz o teste, que é da segunda aula, tá vendo? Os meus papéis, em geral, eles são usados para teste de um lado e de outro, porque eu quero ver sempre o que eu estou fazendo, quais materiais que eu estou usando, quais são as combinações. Nesse daqui fica mais claro, vocês verem, ó, o degradê. Como que ele acontece, ó? Do lugar onde tem, ó, mais água e menos pigmento, menos água e muito pigmento. E como que a gente vai, ó, diluindo e fazendo esse degradê. E aí, isso pode ser feito N vezes, com todas as cores que vocês pensarem e quiserem. E aí, quanto mais mais visível fica esse degradê em que você vê
como que a sutileza muda do mais carregado de tinta para o menos carregado de tinta, quanto mais suave fica esse degradê de um lado para o outro, mais, digamos assim, mais íntimo da técnica você fica. Significa que mais você está conseguindo perceber a diferença de um para o outro e melhor você está conseguindo executar esse movimento. Então, é bom a gente testar justamente para isso, para a gente ficar íntimo e para a gente poder melhor executar a técnica. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Treinem bastante isso em casa. No episódio 4 e último episódio do mini curso de introdução à aquarela, a gente vai fazer algumas experimentações. Não vou dizer, não vou dar spoiler do que vai ser tratado, tudo bem? Mas eu aguardo vocês aqui. Ó, muito obrigada, um beijo para vocês e até lá. Tchau, tchau.